Olá, bom dia a todos e a todas. Mais uma semana se começa. Ô, segunda-feira linda, bonita. Gente, como é bom respirar, como é bom viver, como é bom olhar para o horizonte, como é bom ser livre e nada prender. Ei, gente, é bom demais. Tudo bem com vocês? Acredito que sim. Comigo está tudo bem. Espero que esteja bem com todos vocês. Mas quem sabe alguém caiu por acaso nesse canal, né? Nesse vídeo, por exemplo, hoje, e alguma coisa não está bem. Né? Quem sabe algum problema financeiro, quem sabe algum problema de saúde, algum problema de desavença, entre família ou entre parentes, aquela coisa toda, quem sabe? Eu estou falando com pessoas que estão passando por isso. Mas deixa eu te falar, isso é passageiro, cara. Só ter calma. Vai com calma. Baixa a bola. Respira. Toma um gole de água. Beleza? Silêncio resolve o barulho. Entendeu? A calma resolve a tempestade. Não se preocupa não. Não carrega tudo pra mente não. Hoje em dia o que mais está acontecendo é estresse, está todo mundo estressado. Sabe por quê? Porque a gente carrega muita mente. Calma. Vamos dar risada, vamos rir. Vamos rir. Aí você pode até dizer, rir porque não é com você, o suspeita não é contigo. Você não está passando por isso, você não ia. Talvez eu já passei por mais do que isso. Então eu tenho um pouco de experiência para te dizer. Se for pro barulho não vai resolver. Entendeu? Calma, calma, vai dar certo. Presta atenção, que hora é essa? Olha aqui, ó. 8h50. Antes que o sol se pôr. Pode ser que no área que você esteja aí não tenha o sol, né? Mas antes das 4 horas, faz um comentário depois nesse vídeo. Se antes das 4 horas a coisa já melhorou, já está bem melhor. Se você acalmar a mente, respira, deixa correr. O que você puder fazer, faça. O que estiver na sua mão para fazer, faça. O que a gente puder fazer hoje, não deixa para amanhã. Se a gente deixar, a gente vai se arrepender. Entendeu? Agora, se eu não puder fazer, se vai só amanhã, porque hoje não deu para fazer. Entendeu? Então calma, a tempestade está forte. Respira. Vai dar certo. É o meu desejo. É o que eu desejo para ti neste dia. Que tudo resolva na tua vida. Porque a vida é uma só. E ela passa muito rápido. Um dia desse, eu era um adolescente. Hoje eu sou bisavô. Passou o tempo. Calma, vai dar certo. Vai dar certo. Pois bem, esse vídeo hoje é que no meu outro canal eu recebi bastante comentário, porque eu tinha feito um comentário sobre o livro que eu estou escrevendo e a última página do livro que eu estou escrevendo, não, já escrevi, só não tenho condições de imprimir ele, mas já está pronto. E eu dei uma palhinha sobre a última folha do livro, porque cada livro tem uma página, correto? Você lê, passa a página, você lê, passa a página, até chegar ao fim. E eu até fiz uma brincadeira. Falei, olha, eu acho que eu nunca vi ninguém começar a ler um livro de trás para frente. Não vai dar em nada. Mas eu não estou lendo, li só uma palhazinha pela última folha. E a última folha deste livro meu é explicando que eu virei esse livro conto a maioria da minha vida, um passo a passo da minha
E eu conto que chegou uma hora que eu virei essa última página. Essa última página é o livro chamado Bíblia. É um livro chamado Bíblia. E as pessoas, não todos, né? Alguns não entenderam. Acharam, como é que eu vou tirar a Bíblia da minha vida? Não, você pode deixar a Bíblia na sua estância. Você pode ler ela. Só não deixa ela mandar na tua vida. Porque, infelizmente, a maioria das pessoas deixa a sua vida ser baseada em Bíblia. Só porque a turma diz, é a palavra de Deus. A Bíblia é sagrada. E de sagrada, onde é que tem sagrada? Tem vários pontos que eu te mostrei. De sagrado não tem nada. Palavra de Deus, Deus falou para alguém. Dentro dela própria, diz que Moisés estava lá no deserto lá, e ele ouviu uma voz. Moisés, aí Moisés, quem é? Eu sou o que sou. Mas como é o teu nome? Eu tenho que falar o teu nome lá. Fala que eu sou o que eu sou. Diz que Moisés insistia, queria ver ele. Chegou uma parte lá que ele falou, ninguém me vê, meu bem, quem me vê morre. É a única pessoa que foi isso aí. É um relato de Moisés lá não sei aonde. Você está entendendo? São coisas que você tem que meditar um pouquinho. Quem é testemunha disso? O que ele deixou para que o povo acreditasse que isso é verdade de Moisés. Se Moisés não está mentindo. Se isso aí não é uma invenção do tradutor, do escritor. Então, gente, são esses pontos que a gente tem que meditar. É o que eu quis dizer, é isso. Não deixa viver registro. Porque nada ali você tem confirmação. O que confirma? A pessoa fala assim, ela me mostra, oh rapaz, para ver aquilo lá, aquilo é mesmo que está vendo Deus. Mas como que está vendo Deus? Olha, não sou ateu não, tá? Porque quando eu começo a conversar várias pessoas, esse cara é ateu, não. Estou falando do Deus bíblico, é um Deus inventado. Tá? Eu fiquei mais de 60, quase a minha vida inteira, dentro de religião. Hoje eu saí, como já expliquei. Entendeu? Então o que eu quero dizer? Não deixa esse livro regir. Não é que eu estou dizendo que você tem que jogar fora. Não, tem coisa boa nele, tem. Estude. Só que ele não pode fazer parte de minha vida, não. Eu vou te dar um exemplo. Vários. Mas 2 eu vou te trazer. Tá? 2 eu vou te trazer. E vou fazer uma meditação rápida sobre capítulo 4 do Evangelho de João. Rapidinho. Que Jesus, no versículo diz assim, ó, quando pois o Senhor veio saber que os fariseus, como eu estou vendo, que Jesus batizava mais discípulos que João, aí ali começou uma murmuração, aí ele saiu da Galileia, da Judéia para a Galileia, não é isso? Da Galileia para a Judéia. Da Galileia para a Judéia. Não é isso? Vamos lá, ele sai da Judéia para Galiléia. Ele estava na Judéia. Ele sai da Judéia para Galiléia, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E ele precisava atravessar uma cidade ali de Samaria. Ele precisava atravessar ali. E ele vai com os discípulos. Vou te dar só um exemplo. Ele sai com os discípulos. É o que está escrito, tá? Estou me baseando no que está aqui na Bíblia, não é que é tudo. E diz que ele e os seus discípulos. E chegou uma hora que ele precisava, ele sabia que ia encontrar com uma mulher de Samaria. Vamos voltar para aquela época, gente. Só tratava de Deus, um Deus soberano. Jesus veio,
Ele veio anunciando que só existia um Deus. Entendeu? Essa era a função. E os judeus estavam bloqueados, não estavam aceitando ele como o Messias. Entendeu? E começou aquele jogo lá no judeu, da Judéia. O assunto era Deus, um Deus. Quando ele chega lá, manda os discípulos comprar pão. Saíram os 12 para ir comprar pão. E o pão naquela época era um pão assim, ó, chateado assim, porque uma pessoa trazia pão para 1000 comer. Imagina 12 buscar pão para 12. Já existe um furo terrível ali, mas tudo bem, eles foram. Por quê? Porque ele queria ficar sozinho ali. Quando a mulher samaritana chega, ele pede de beber a mulher assusta. Não, mas tu é judeu, e o judeu não se comunica com o samaritano. O que é que ele fala? Ele disse, mulher, se tu soubesse quem te pede de beber, tu pediria e te daria água viva. Aí tem um diálogo com a mulher e tal. E dentro desse diálogo ele está explicando para a mulher que a mulher precisava ir adorar lá em Jerusalém. Aí a mulher pediu da água. A mulher deduzia que era a água viva, a água do poço, lá embaixo, lá do olhozinho. A mulher, como o poço é fundo, como você consegue pegar aquela água lá embaixo? Medita direitinho, lê com paciência. O poço é fundo, como você pode pegar aquela água? Porque lá embaixo, onde tem o olhozinho d'água, a mulher pensou que era aquilo. Ele falou, a mulher, se tu soubesse o dom de Deus, e quem te pede de beber? Tu pediria e ele te daria água viva. A mulher falou, então eu quero essa água. Ele está falando, ele está dando um exemplo de um Deus soberano, não é? E a mulher pensa diferente. Aí ele disse, não é se soubesse o dom. Eu quero dessa água, ela pediu. O que é que ele falou? Vai, chama teu marido. Isso está tudo errado aqui. Primeiro que não está se falando, quer que o marido vinha fazer o quê? Aí a teologia bíblica, a teologia evangélica, joga para dizer que ele precisava ouvir a verdade da mulher. Olha, se ele sabe tudo e não sabe a verdade da mulher, se a mulher é verdadeira ou não, é que naquela época, naquela região, existia vários deuses. O povo cria, vamos supor, várias denominações existiam. Existia denominação A, Deus B, Deus C, e a mulher já tinha passado por várias. E a última que ela estava, ele disse assim, e essa não é a tua. Não é o teu Deus verdadeiro. Aí, veja bem, a mulher, quando ele vai buscar teu marido, ela falou, não tenho marido. Aí disse bem, porque já tivesse 5, e o que tem agora não é teu. A mulher tinha dúvidas do Deus que servia. Tanto é que quando ela volta para Samaria, ela volta. Ela foi fazer o quê? Chamar o marido? Que ela falou que não tinha. O que ela foi fazer? Que ela chega em Samaria, que ela fala para o povo, eu encontrei um. Será que não é o Messias? Então você veja que é assunto religioso, não é assunto familiar. O marido vai fazer, que droga que precisa do marido entrar nesse assunto. Veja que quando ela chegou em Samaria, ela não falou, olha, eu encontrei um cara lá que mandou buscar meu marido. Não, ela falou, eu encontrei um que falou toda a minha vida. Será que não é esse o Messias que estou esperando, não estou acreditando? Diz que toda Samaria foi lá encontrar com ele. Quando chegou toda Samaria, reunidos, os discípulos chegaram com o pão. Quando os discípulos chegaram com o pão e ele explicando, os discípulos começaram a murmurar. Os discípulos começaram, vem cá, pai. Não é assim, não é comer, não? Ele falou, a comida eu tenho a comer porque você não sabe. Eles começaram a murmurar, só pensando. Rapaz, esse pessoal trouxe comida para ele, comeu sozinho, esqueceu da gente. Aí quando ele acudiu o pensamento dele, falou, vocês não sabem, não estou falando dessa comida. A comida que eu tenho que comer é fazer a vontade do Pai. Para aí que eu vou te falar o porquê. Se você colocar
esse livro na sua Bíblia, com o que o povo hoje faz, deixar ele reger a sua vida, você está lascado, cara. Pode crer nisso. Por isso que eu estou falando. Vou te dar um exemplo. Vou te dar uns 2 ou 3, se eu lembrar. Porque a minha mente já não está lá naquelas coisas. Falta pouco tempo para ser recolhido. Mas enquanto isso, eu vou fazer um barulho aí. A tecnologia foi bom. Mesmo sem condições financeiras, eu consegui um aparelho aqui, entendeu? Aí faço minhas pesquisas aqui. E cuidado com a internet. A internet tem coisa que parece ser verdade, mas não é. Pesquisa e tenha noção, porque senão você vai entrar também, viu? Cuidado! Eu vejo tanta gente aí, os caras põem uma mentira lá. Toma cuidado! Toma cuidado, mas é boa. Eu gostei da internet. Nos ajuda a gente para fazer. Fiz uma pesquisa agora há pouco, que eu tenho uma assinatura aí numa biblioteca, sabe? Num aplicativo aí, que eu posso entrar na biblioteca. Cara, não posso tirar tudo, porque lá tem vários livros. Eu pago R$22. Então tem parte que eu posso ir. Se eu quiser uma melhor, aí tem que pagar um pouco melhor. Mas eu posso fazer pesquisa no mundo inteiro. Olha, eu descobri, presta atenção, que a primeira biblioteca ainda existe. Era feita com placa de argila, lá na cidade de Nínive. Está lá, escrito pelos sumerianos. Estudar como é bom pra ti. É bom, rapaz. Pesquisa antes de ouvir besteira de púlpito. Os caras gritando lá de púlpito. Crê nisso, faz aquilo. Tá cheio. E os caras... Pesquisa. Pois bem, vou te dar alguns exemplos. Como eu já falei em outros vídeos, eu fui pastor há mais de 40 anos. Eu fui da Igreja Assembleia de Deus há mais de 60 anos. Tem mais de 60 anos que fui batizado na Assembleia de Deus. Servi como diácono, presbítero, evangelista, pastor. Eu já falei em outros vídeos. Eu vou te dar um exemplo. Eu estava dirigindo uma congregação, eu estava num setor de trabalho, e o pastor me deu 4 congregações para me cuidar. Já falei em outro vídeo isso aí, 4 congregações. Para mim cuidar dela, fiscalizar e tal. E eu fiquei 3 anos e pouco com essas 4 congregações. Quando eu entreguei 5. Tinha uma que tinha 3 membros, eu entreguei com 48. Eu trabalhava, eu corria, eu pregava, eu orava, eu era dedicado. E aconteceu uma coisa interessante. Quando eu cheguei nessa congregação, tinha um grupo de jovens que estava tudo parado. E eu comecei a visitar um por um e ver por que eles estavam parados. Por que eles estavam parados? Porque o dirigente que estava lá, o pastor, era rígido. Ele falou, a Bíblia diz aqui, tem que ser por aqui. Coitado dos jovens, os caras não entendem o que é juventude. Eu fui jovem na igreja, eu sei o que eu sofri, entendeu, gente? Eu sei. Você tem que ter paciência com os jovens. É que, rapaz, a gente entra num... Se a gente não tomar cuidado, a gente perde o fio da meada. Mas deixa quieto, não vou sair daí. Depois. Agora me trouxe eu vou marcar aqui que eu vou fazer um outro vídeo sobre isso. Como os jovens sofrem na igreja e os pessoal não entendem, viu? Aquele caso de Balaão, viu? Israel começa por ali. Para não perder o fio na meada. E eu comecei a visitar os jovens, e os jovens começaram, não, mas é que... Vamos para a igreja, todos eles. Começamos... E era por causa de um hino, hein? Que ao ministério, o regimento do ministério que a gente estava lá, não aceitava esse hino.
E os meninos gostavam de cantar. E outras coisas aqui. Então os jovens estavam tudo largado. Aí foi vindo uma coisa, uma coisa. A moça, tudinho, tal. Talvez se tiver algum assistente vindo, vai tirar logo conclusão. Ele está falando da gente. Não estou falando o nome de nenhum não, tá? E esses jovens começaram a vir, e aí a igreja começou. E a igreja estava caindo, toda espedaçada, o teto caindo, que era um salão alugado. E eu peguei e falei para o pastor, ainda precisa reformar isso aqui e tal. O pastor falou assim, mas não pode mexer no relatório, o dinheiro não tira. Eu falei, mas peraí, vai deixar esse teto cair na cabeça do povo? Não, pastor, não pode. Fiquei quieto, não fui brigar com ele. Falei, calma que eu vou dar um jeito. E deu um jeito, não vou explicar agora não. Mas, senão quem vai pegar. Mas deu um jeito. Aluguei um outro salão. Até o salão não estava pronto, nós terminamos. Fizemos tudo no salão, coisa linda. Inauguramos e tal. Quando eu cheguei nessa congregação, só tinha 3 pessoas. Era a dirigente de circulação, que circulação era, que tinha se acabado. O marido dela e uma outra irmã. Só que na inauguração, nós já tínhamos mais de 25 irmãos no ciclo de oração. Imagina, vai imaginar. E a juventude grande, um jovem grande, vamos evangelizar, saímos para evangelizar e tal. E chegou um dos jovens, um que eu tinha colocado ele como o dirigente da mocidade e tal, e o outro secretário, e dei liberdade para eles trabalharem. Vamos trabalhar. E um deles veio e falou assim, pastor, tem uma família, nós encontramos uma família que saía para evangelizar, né? Nas caixas de folheto e tal. E presta atenção nesse assunto. Aí ele pegou e falou, e tem uma jovem que está fechada, trancada, já vai fazer quase um mês. E a família está pensando que ela vai morrer lá, ela está querendo morrer. E ela era da igreja. E ela se desviou, e ela estava dizendo que vai morrer. E a família não consegue tirar ela do quarto, e queria estar evangelizando. E a família perguntou se o senhor ia lá fazer uma visita para ela. Eu falei, vamos lá, vamos marcar lá, tá indo. Pode, o senhor vai? Vou marcar lá. Aí marcou, não vou adiantar para não ficar muito longe. Quando chegamos lá na casa, o pessoal já me receberam, só que o pessoal era de outra denominação. Eu nem vou falar nome de outra denominação, porque eu não estou aqui para falar de denominação de ninguém, de fé de ninguém. Eu estou aqui para dando a minha experiência, vida vivida. Se alguém quiser fazer uso ou se basear ali, tudo bem. Se não, descarta, tudo bem. Vou aproveitar até se você gostou, está gostando, dá um like. Se inscreve no canal, manda um comentário, esse comentário vai me ajudar a fazer outro vídeo. Com certeza, manda um comentário. Olha que eu estou fazendo esse vídeo dentro de um comentário do outro canal. Aí o que aconteceu? Quando cheguei lá, era de outra denominação, o pessoal já estava. Aí me recebeu tudo. E não só de receber nós não, essa outra denominação é um pouquinho meio fechada. Aí me recebeu tudo bem, então estamos aqui, vamos fazer uma oração pela sua filha. Aí a mãe começou a chorar, tal, os irmãos. O pai chorar porque ela se trancou, ia morrer, estava para morrer, queria morrer. Falei, não, vou falar com ela. Dá licença, ela falou, mas ela não atende ninguém. Eu falei, eu falo por fora assim mesmo, não tem problema. Eu falo do lado de cada porta mesmo. Aí eu bati na porta, ela falou, quem é? Aí eu falei, eu sou o pastor, tal. Ela falou, não quero ouvir não, você pode deixar que eu já estou certa, meu destino já está traçado. Eu falei, não, peraí, então deixa eu saber para traçar o meu também. E fui dialogando com ela e tal. E, não, eu não tenho mais jeito. A minha vida não tem mais jeito, pastor. Se o senhor conhece a Bíblia, o senhor sabe. Eu falei, eu conheço, mas essa parte que não tem mais jeito eu não conheço. Eu queria que você me mostrasse essa parte que não tem mais jeito. A Bíblia diz que não tem mais jeito. Eu falei, então vamos mostrar ela fora. Eu estou com a Bíblia aqui, me mostra.
Eu sei que eu convenci essa menina, já era uma moça de 25, 26 anos, parece, 28 anos, um negócio assim. Uma menina bonita, mas já estava, sabe, quase 30 dias sem comer nada, nem beber, só alguma coisa. Ela queria morrer. Como o corpo aguenta tudo isso? A turma com muita insistência, ela se alimentava com alguma coisinha, então, só para sobreviver, né? Eu acho que não. Eu sei que ela estava muito fraca. Eu entrei, sentei na cama assim com ela, comecei a conversar, puxei o assunto. Aí o assunto, que o movimento que ela estava servindo dizia o seguinte, que o pecado do adultério é pecado de morte. Aí começou a mostrar porque eles pregam dizendo que adulterou, está no inferno a morrer, pecado de morte. Gente, presta bem atenção. Eu fui jovem, eu sei o que é a juventude da igreja. Na minha juventude, gente, toda Santa Ceia eu tinha que pedir perdão. Porque eu sonhava tendo relação. Eu sonhava. Sabe o que é aquilo? Segundo a ciência, é o próprio seu organismo. As igrejas não orientam os jovens de hoje. Coloca a Bíblia na cabeça do jovem. E essa moça ia morrer porque ela tinha se relacionado lá com o marido, com o namorado, não sei. Eu não procurei ver muita coisa, ela disse que ela tinha se masturbado, não sei. Eu não procurei muito. Quando ela falou que tinha pecado, e mostrou, eu falei, não, filha. Não, comecei a mostrar, foi luta. Mas naquele dia foi luta. Eu saí de lá, era quase umas 5 horas da tarde. Mas eu fui, ela entendeu, orei por ela, cantei hino com ela. A mãe fez uma sopinha para ela se alimentar. Eu falei, ela vai se alimentando aos poucos. E para você acreditar no que aconteceu, isso foi uma terça-feira, uma quinta-feira. Aí passou quinta, sexta, sábado, no domingo ela estava na igreja. Os moços foram lá, as moças foram lá, trouxeram, ela veio para a igreja, andou conosco. Eu saí da igreja, ela já estava noiva para casar, queria que eu fosse fazer o casamento dela. É que eu viajei e não deu para fazer o casamento dela. Ela queria de qualquer jeito os pais e a mãe, mas eu estava longe, eu tinha viajado, tinha ido para Minas, para Sete Lagoas, que fui assumir uma igreja em Sete Lagoas, e não deu para fazer o casamento dela. Entendeu? Mas ela casou, já tem filho, então maravilha. Você notou se não é que é a Bíblia, é quem interpreta a Bíblia, e mesmo assim, isso é um dos exemplos. A menina ia morrer porque lá na região, no movimento, ela dizia que o pecado de morte é o pecado de adultério. Aonde encontra isso? Nos 10 mandamentos. Ninguém cumpre um mandamento daquele. O Deus Bíblia é terrível. Olha o caso dos meninos que eles mandaram matar, acabar com os midianitas. O pessoal lá de Midian, por quê? Depois não vou entrar nisso aí, vai sair do voto. Então, gente, esse é um exemplo que eu tenho. Por isso que eu te falei. Vira a página, tira esse livro da sua vida. Não é tirado da sua estante, não é, leia. Mas não deixa ele regir, se ele for regir, você está lascado. Eu vou te dar outro exemplo. Isso tudo vivido, gente. Não é uma só, nem dois casos, vários casos. Uma vez quase que eu era excluído. Isso já há bem tempo, tá? Eu dirigi uma congregação lá em São Paulo, lá pro lado de Santa Amaro, ali na Chácara Santana, lá
um bairrozinho por nome Guarujá. Depois ali o Parque Figueira Grande, o primeiro pregador ali que criou o trabalho da Assembleia de Deus no Parque Figueira Grande foi eu, que ganhei uma família lá, aluguei um salão no Parque Figueira Grande, ali na beira do Rio. Eu dirigi uma congregação ali. E para mim dirigir essa congregação, o presbítero que estava lá, ele recebeu um dízimo de loteria. Aí o pastor teve que arrancar ele, porque não aceitava tal, e eu assumi a congregação. E a congregação tomou um choque, porque ele foi tirado assim, e a congregação esvaziou. Aí me jogaram lá e eu comecei a trabalhar com muita luta. Na época, eu era jovem, tinha uma força. Aí a congregação foi crescendo, crescendo, crescendo. E nós recebemos uma família, um senhor, um irmão, com 5 filhos. 5 filhos. Os 5 filhos tudo na igreja. Só que ele vinha de um movimento que não via do lado do que a Assembleia de Deus via. E ele chegou, ele e a irmã e os filhos. Ele queria congregar conosco. Falei, você tem que congregar, maravilha. Eu falei, o senhor é batizado? Ele falou, rapaz, eu sou batizado, mas sou batizado num movimento assim, 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 e aqui não aceito. Eu falei, mas peraí, eu não quero saber disso não. Como foi seu batismo? Ah, meu batismo foi por emersão. Pronto, o senhor está batizado, acabou. E recebi ele e a esposa, e os filhos, tudo. Quando o pastor soube que eu estava dando ceia para um cara, por quê? Porque ele não era casado, gente. A irmã era casada e ele também era casado, só que era separado um dos outros lá. Mas muito tempo, eles não tinham família, não tinha nada. Não deu certo lá. O casamento se separou lá, porque parece que a mulher enfeitou a cabeça dele e ele largou a mulher lá. E a outra também andava sendo espancada. Eu sei que se juntaram de novo. Já casado já há quase 30 anos, 20 e tantos anos. Eu falei, não, vou dar ceia para. Quando o pastor soube que estava dando ceia para essa família, que não eram casados, meu amigo, eu quase que ele me excluía. Ele só não me excluiu porque ele me chamou, né, particularmente, no gabinete dele, e me explicou, falou, pastor, é o seguinte, enquanto eu estiver lá, vou dar ceia para essa família. Não vejo motivo nenhum de dar ceia. Ah, pastor, o senhor sabe quem não pode. Eu falei, pastor, quando Jesus falou aquilo lá, que foi Moisés que deu a carta de divórcio, ele está falando lá para aquela região, para aquele momento, para aquela época. Eu estou vivendo no Brasil. O Brasil tem uma lei que rege. E se essa lei do Brasil dá o direito de se divorciar e casar, qual o problema? É porque a Bíblia não quer? Aí vai ter que mandar aqui no Brasil, na lei brasileira? Não. A Bíblia manda para lá. Aqui não, aqui tem lei, aqui rege uma lei. Mesmo assim, foi o que ligou mais dele, mais ou menos. Eu falei, a lei cívica de fazer coisa de casamento, pastor, não tem 400 anos. Aí eu consegui dobrar ele, mas mesmo assim ele me tirou da congregação. Me tirou também, então nem. Esse é um exemplo. Tá? E tem vários, gente, vários exemplos. Agora, para a igreja quer que a mulher fique apanhando. Por exemplo, se casou, o cara está tudo bem, daqui a pouco se torna violento, e essa mulher é obrigada a ficar todo dia tomando porrada do cara, mas não pode separar. Ou vice-versa, a mulher não presta, porque isso tanto faz. Tá? A mulher trai, sai com o outro lá, mas o que rege a Bíblia diz o seguinte, não, você tem que ficar aqui. Puta. Ai. Desculpa aí, gente. Desculpa porque eu começo a falar, começo a me irritar. Entendeu? É o que rege. Outro exemplo que eu vou te dar. Já contei um exemplo desse casal, mas é outro.
Eu cheguei numa congregação, também tinha um casal, gente boa, trabalhador, a mulher, os filhos. Ele trazia os filhos tudo dentro ali, a mulher, o cara. E um dia ele chegou chorando para mim e falou: pastor, eu queria tanto pregar, eu queria tanto cantar, minha mulher queria cantar, mas a gente não pode. Então me ajude. Eu falei: como que eu posso te ajudar? Ore por nós. Eu falei: mas peraí, orar por quê? Para você se casar? Mas por que você não pode casar? É porque o marido da minha mulher está vivo. A minha esposa já morreu. Então eu posso casar. Ela não. Eu falei: então não vou orar não. Ele catou 2 olhos assim e falou: mas o senhor não vai orar por mim, pastor? Eu gosto tanto do senhor. Eu falei: não vou orar. Para isso não. Porque para mim orar, para Jesus te dar liberdade para tu casar e batizar, eu vou ter que orar para matar o marido da mulher. Você é doido? Está ficando doido. Eu vou orar para Jesus matar o marido. Só assim você pode casar nele. Então não precisa orar para Deus matar ninguém. Ninguém vai morrer, não. Você vai cantar, você vai pregar, ela vai cantar, ela vai pregar. Isso foi um rebuliço dentro da congregação. Saiu quase que uns 10 a 15% da congregação fora por causa disso. Por quê? Porque eles estão alienados ali. Então, gente, o que eu quis dizer não é tirar a Bíblia da estante, não é parar de ler a Bíblia. É não deixar ela reger sua vida. Porque se você deixar, você está lascado. Vou te dar o último exemplo. Conheci um homem que quando ele se converteu para valer. Ele lia a Bíblia de dia. Gente boa, gente boa. Trabalhador, criou filho, que só raro. Gente boa, gente boa. E esse homem era fiel. Tomar cuidado com isso que os pregadores pegam lá de cima ali, porque tem testemunho lá que eles dão aí que até Deus duvida. Cuidado com esse testemunho, cuidado com essas pregações. E esse homem, ele era fiel. Ele gostava da mensagem. E ele ouviu uma mensagem, pregador idiota lá pregando: ah, você tem que trazer seus filhos em sugestão. Para seu filho ser um homem amanhã, a Bíblia manda corrigir o filho com vara de ferro. Gente, vocês não sabem se eu não fazia com os filhos. Quase mata os filhos. Hoje, tem filho que detesta esse homem. Não pode ver tanta porrada que esse mundo homem. Surra de frente. Qualquer coisa que os meninos faziam. A Bíblia manda, eu vou. Alguém vai dizer: não, mas ele não entendeu. Toma cuidado com mensagem de cima de púlpito. Deu para entender? Então, gente, eu estou explicando tudo isso, mostrando porque o outro vídeo várias pessoas me faziam: achou o senhor disse, vira rapaz, tira esse livro da minha vida. Você precisa de Bíblia para quê? Você tem que trabalhar e cuidar da sua família. Você precisa de Bíblia te orientar nisso? Quem não conhece Bíblia não sabe se orientar. Você precisa de Bíblia para quê? Se tem alguma coisa que ajuda, que adianta, tudo bem, tem coisa ali boa, não estou dizendo que não. Mas não pode deixar ela reger a sua vida, senão você está lascado, continua vivendo. Por isso que a pessoa não entende as coisas e às vezes ignora. Mas, meu pessoal, a igreja antigamente ela era uma coisa, hoje é outra. Hoje é outra. A igreja, ela tinha cuidado com os membros, hoje não tem, tem cuidado com os 10% dos membros, os dízimos. Faz um teste. Se você for na igreja, se um membro não entrar dízimo seu e nem oferta nenhuma, e você prestar serviço lá voluntariamente, você não vale nada. E outra, se você pegar seu dízimo, eu não estou aqui mexendo com fé de ninguém, pelo amor de Deus.
Fica a sua fé. Só estou dizendo, quantos anos você tem? Se você tiver a minha idade de igreja, 63 anos de igreja, se durante 63 anos você contribui com o seu dia, se você estivesse colocando essa contribuição em uma poupança, eu não nem precisa poupança, mas ter um lugar. Você já imaginou quanto você tinha hoje, na sua velhice? Dava para você ter uma velhice legal? Imagina. E o que a igreja tem para você na velhice? Eu tiro por mim. O que é que a igreja tem para mim? Eu estou velho. Vamos dizer, eu estou todo ferrado. Estou cego, estou todo ferrado. O que é que a igreja tem para mim? Nada. Sabe quem que vai me dar um apoio? A prefeitura, o Estado. E olha lá se não jogar no chão, lá. É isso que eu quero alertar. Me desculpe, alguém pensando que eu estou querendo tirar alguém da igreja, não. Eu quero tirar dessa visão idiota que colocaram na cabeça. Entendeu? Jovem, estuda, meu filho. Procura fazer uma profissão. Procura, se você quer construir família, construa sua família. Se você não quer construir, deixa construa família. Outra, que o Evangelho, a Bíblia, é pegar todos os homossexuais e matar tudo. As lésbicas têm que meter fogo em tudo. Não são gente para eles. Até eu falei no vídeo passado, tem um senador aí, tem um senador no Senado aqui do Brasil, e disse que é casado com outro homem. Eu não vou falar o nome. Diz que é casado com outro homem. Mas a moral que esse homem tem, o dia a dia, o passo a passo desse homem, eu falei para os pastores de Oliveira, toma um exemplo, rapaz. Seja homem como esse camarada é. Parece que é até um delegado, hoje é senador. Mas para o Evangelho, esse cara não presta. Tem que ser exterminado. Essas trans, né? Tem que ser exterminado. E a Bíblia, em parte, a Bíblia tem um lado lá que pede para exterminar esse povo, não é isso? Mas se for fazer isso, gente, imagina, por isso que eu estou falando. Tira, descarta. Mas vamos para o Novo Testamento. O Novo Testamento é pior. Aí que você está lascado. Aí que você está lascado. Porque no Novo Testamento diz o seguinte, o versículo-chave para evangelizar, para o Evangelho. Portanto, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê que for batizado será salvo. E quem não crê, já está condenado. Será condenado. Não é? Ou já está condenado. O inferno espera. O inferno foi criado para quem não crê. Olha só, não é pior? Estuda devagarinho, vai com calma. Não fica nervoso comigo. Não fica, vai lá ler a Bíblia direitinho, vai ver. Mas não deixa, não coloca isso. Vou te dar um exemplo. Toma um exemplo do Paulo. Que é o apóstolo Paulo, é a base do Evangelho, né? Toma um exemplo dele. Ninguém vos engane com palavras vãs. Se descer anjo do céu pregando outro evangelho que seja amaldiçoado. Toma um exemplo dele. E qual é o evangelho que está sendo pregado hoje? Não fica chateado comigo, não estou aqui tirando fé de ninguém, nem arrancando ninguém da igreja. Quer ficar na igreja, mas não seja Maria vai com as outras não, porque a própria Bíblia diz, olha a Bíblia assim, um cego guiando o outro cego, o que acontece? Cairão os dois no mesmo buraco. Gente, vou ficar por aqui, não fique chateado comigo, dá um like nesse vídeo, se inscreve, manda um comentário, pode montar um comentário macriado do jeito que quiser. Às vezes tem gente que diz, não, eu vou tirar aqui. Não, pode fazer o seu comentário que quiser. E se eu achar coisa boa ali, eu vou te mostrar.
Uma coisa eu vou dizer, eu não vou te xingar em nada, nem vou mandar você para o inferno, nem vou dizer que o diabo vai te pegar. Não, não. Porque eu já recebi muito, disse assim, que ó, você está desviado, o inferno te espera. O outro falou assim, pastor, o senhor vai para o inferno com essa unção de pastor que o senhor tem. Eu falei, deixa eu ver. Quando eu chegar lá eu vou converter o capeta. O primeiro que vai se converter primeiro. Deixa aí. Então, minha gente, não fique chateado. Esse é para despertar alguém. Desperta. Tem tantos casais aí sofrendo. Tem tanta mulher sofrendo com homem que não vai lá, mas não pode largar o homem. Mulheres novas, que às vezes o marido vai embora, ela fica com 3, 4 filhos, e ela sente necessidade de um homem, ela sente necessidade de fazer um tcheca-tcheca na buchaca, ela sente, mas não pode, porque o marido foi embora, ela não pode casar com o outro, nem pode. Gente, menina nova, eu conheci. Eu tive em congregação porque eu vi mulheres novas que o marido largou, ela sumiu, ninguém sabia onde o trem estava, ela cheia de filhos, sozinha para criar os filhos. E um dia eu cheguei lá e ela falou assim, pastor, eu não sei o que fazer da minha vida, estou com essas crianças, eu saio para trabalhar e eu não posso, meu companheiro foi embora, eu sei. Falei, minha filha arruma outro. Ah, mas a Bíblia. Uma falou assim, pastor, o senhor é diferente dos outros? Eu falei, não é que eu sou diferente. É que a minha visão é outra. Arruma um companheiro, deve sair arrumando qualquer trem por aí. É melhor você arrumar um companheiro e viver com ele. Casar, não sei se vocês querem, mas assim, eu faço o casamento de vocês. Eu dou a benção de vocês. Ah, pastor, você está brincando. Estou falando. Mas para a Bíblia não. A Bíblia tem que se lascar. Vai ficar sem casar, vai ficar. Gente, não é melhor ela casar do que ela ficar daqui a pouco. Muito obrigado pela sua atenção até agora. Te agradeço de coração. E se te serviu, meu amigo, dá um like, comenta. Me ajuda aí. Eu preciso de ajuda para fazer bastante vídeo. Eu preciso de comprar uma câmerazinha melhor, mas não tenho condições. Entendeu? Eu nem sei como fazer para colocar no vídeo lá a minha chave Pix. Se alguém puder me ajudar aí, me ajude. Eu estou aqui, o meu telefone. 944-82-7175. 11, que é de São Paulo. Se alguém quiser me ajudar, eu fico tão feliz. E esse comentário poderá servir a outros, se você comentar. Entendeu? Se você se inscrever e der o like. Valeu? Muito obrigado e uma boa semana para nós. Começando aqui essa segunda-feira linda, maravilhosa. Eu saí fora ali, vi o sol, respirei. Eita, que coisa linda viver. E sou liberto. Eu posso fazer o que eu quero. Eu sei o que me é bom e sei o que me é ruim. Não preciso de Bíblia dizer que eu preciso fazer isso. Não precisa daquilo. Não está escrito ali, ó. É pecado fumar. Mas a turma diz que é pecado fumar. É pecado beber. Mas não está escrito ali pecado beber. Não precisa de Bíblia para me dizer isso. Os viciados vai para o inferno. Quem é viciado por cigarro vai para o inferno. Quem é viciado com cachaça vai para o inferno. Viciado com cigarro, cuidado, que isso aí vai matando aos poucos, isso é prejudicial. Já está bem, a medicina está mostrando. Cachaça, tudo que é demais é pecado, faz mal, que é pecado. Tudo que é demais ofende, entendeu? Mas não é que o viciado, não, você é viciado no cigarro, não vai para o inferno nada, rapaz. Está escrito isso não. Ah, você que é viciado, vai para o inferno. Vai nada. Conversa. Tem gente que é viciado até no sono. Eu vi pastores pregando, rapaz, falando de viciado. E falando de mentiroso. Diz que mentiroso vai para o inferno. Olha, tem vício, vai para o inferno. E ele é viciado em novela. Novela da Globo. Pode perguntar qualquer novela. Uma vez ele ficou bravo comigo por causa disso. Ficou bravo, quase que quebra até a mesa. Falei, pastor, você é um incompetente, cara. Porque, ó, tu vive pregando
que viciado é para o inferno, mentiroso é para o inferno, porque Apocalipse, e ele foi num dia que ele pregou lá no livro de Apocalipse, diz assim, e de fora ficarão os cães, os aviciados, os idólatras, os afeminados, né? É aí que eles encontram assim, afeminados. De fora ficarão os que amam e praticam mentira. Eu perguntei para ele, o que é novela? O que é novela? Mentira, cara, e tu ama, tu vai ficar de fora. E Jesus falou, ó, se a tua justiça não exceder a dos fariseus, exceder mais do que ele, ficará de fora também. Vamos meditar? Muito obrigado. Uma semana linda para nós. Tchau, tchau. Deixa eu desligar aqui, né?